Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 15, versículo 33. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostar da mensagem, deixe o seu joinha. Se você quiser, comente a respeito da mensagem, deixe os seus comentários e, se for possível, compartilhe a mensagem. Diz o seguinte, Provérbios, capítulo 15, versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, ou seja, a sabedoria divina vai nos dar uma direção, e essa direção é que eu e você temamos ao Senhor. O que é temer o Senhor? É ter medo de Deus? Não. Mas a pessoa ter reverência e ela ter respeito para com Deus. Continuando ainda no versículo 33, e a humildade precede a honra. Muitos querem ser honrados, mas há um caminho a trilhar para que a pessoa ela chegue à honra. E esse caminho que o ser humano deve percorrer é o caminho da humildade. E o que é a humildade? Jesus ele disse que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, ser humilde é a pessoa reconhecer a insignificância dela, ela reconhecer que ela não é melhor do que ninguém, é a pessoa reconhecer que Deus está acima de todas as coisas, e ela reconhecer que tudo que ela tem, tudo que ela conquistou, não foi na força do braço, mas veio da mão de Deus para a vida dela. Ela reconhecer que ela depende do Senhor, e até mesmo a pessoa que é humilde, ela vai tratar com respeito o próximo dela, as pessoas que estão ao derredor dela. Então, quando Deus ele vê a humildade da pessoa, quando Deus vê que a pessoa é humilde para com ele e humilde para com o seu próximo, Deus vai levar essa pessoa à honra. Deus vai honrá-la. Por quê? Por causa dessa humildade que a pessoa carrega dentro de si, e ela demonstra essa humildade para com Deus e para com o seu próximo. Então, se você diz, pastor, eu quero ser honrado, eu quero ser honrada por Deus nesse ano de 2025, percorra esse caminho da humildade e Deus, o Senhor, vai te honrar. Agora, continuando, capítulo 16 de Provérbios, versículo 1, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, nós temos muitos planos, muitos projetos nesse ano de 2025, mas se esses projetos eles são agradáveis a Deus, e se esses projetos que nós temos, eles vão fazer bem para nós, quem sabe é o Senhor.
Então, muitas vezes, nós projetamos uma coisa, mas nós temos que apresentar esse projeto, esse propósito, esse plano para Deus. E a resposta vai vir da parte de Deus, se aquilo é agradável a Ele ou não, se aquilo é da vontade dEle para as nossas vidas ou não. Continuando, olha só o que diz o versículo 2, capítulo 16 de Provérbios, versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, muitas vezes, nós fazemos um plano, um projeto, e aos nossos olhos, aquilo é certo, aquilo vai ser bom para nós, mas só que Deus, que sabe do dia de amanhã e sabe de todas as coisas, Deus, Ele é que sabe se esse projeto, se esse plano, ele vai ser bom para nós ou não. Então, por esse motivo, como diz aqui o versículo 3 que nós lemos, nós temos que confiar ao Senhor as nossas obras, ou seja, os nossos planos, os nossos projetos. Um exemplo bíblico. Davi, ele teve um projeto, um plano, que era construir um templo para Deus. De início, o profeta Natã disse para Davi fazer aquilo que estava no coração dele. Mas depois Deus falou com Natã para ele ir falar com Davi que não era da vontade do Senhor que ele construísse aquele templo para adorar a Deus. Mas quem iria construir aquele templo era Salomão. Então, olha só, era um projeto, um propósito até bom que estava no coração de Davi, mas aquilo não era da vontade de Deus, pelo menos que Davi construísse. E Davi ouviu o profeta Natã, ou seja, ouviu a voz de Deus e ele não construiu. Então tem coisas que são da vontade de Deus e Deus, ele vai confirmar, ele vai assinar em cima para fazermos, para realizarmos esses projetos. Mas também tem coisas que não são da vontade de Deus. Então, se não for da vontade de Deus, nós não iremos o quê? Fazer. Então, que nesse 2025, nós temos projetos, temos planos, propósitos, que a gente coloque diante de Deus, e Deus, o Senhor, ele vai responder se aquilo será favorável a nós ou não, se aquilo será da vontade dele ou não. E se for da vontade dele, amém, iremos fazer, vai dar certo. Agora, se não for da vontade de Deus, nós temos que ser humildes como Davi e reconhecer que aquilo não vai fazer bem para nós. Amém? Então, que nesse 2025 você apresente para Deus todos os seus planos e até mesmo lê comigo o final do versículo 3, ó. E os teus desígnios serão estabelecidos. O que é desígnios? É planos, projetos. Então, se o projeto que a gente apresentar para Deus
for da vontade de Deus, então Deus vai estabelecer esse projeto, ou seja, esse projeto ele vai sair do papel e vai se tornar realidade nas nossas vidas. Mas lembrando, devemos seguir o caminho da humildade, e a humildade nos leva à honra. E para a gente finalizar, lê comigo o versículo 9, aí mesmo capítulo 16, versículo 9. Diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, nós iremos traçar um caminho, nós iremos apresentar para Deus qual que é o desejo do nosso coração, o nosso plano, o nosso objetivo, aquilo que nós queremos alcançar. E se for da vontade de Deus, Deus vai confirmar e Deus vai dirigir os nossos passos, ou seja, Deus vai nos guiar e nós iremos alcançar aquilo que nós almejamos. Amém? Porque quem dá vitória para nós, quem nos leva ao caminho da honra, é o nosso Deus, o nosso Criador. Então essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e não esqueça que nesse 2025 você apresente todos os seus planos, os seus projetos para Deus, e em nome de Jesus, que aqueles que são da vontade de Deus, você alcance eles. Amém? Forte abraço, que Deus abençoe a sua vida abundantemente.